Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 17ª aula. Nesta aula, iniciaremos a estudar o capítulo 3º dos impedimentos dirimentes em espécie, ou seja, cada um dos impedimentos dirimentes. O Código de Direito Canônico apresenta-nos 12 impedimentos dirimentes, e nesta aula nós vamos então estudar o cânon 1083, sobre o impedimento de idade, e o cânon 1084 sobre o impedimento de impotência de copular. Os impedimentos canônicos de direito divino e de direito eclesiástico, enumerados na atual legislação, são 12. Então vejam bem que nós temos dois tipos de impedimentos dirimentes: impedimentos de direito divino e impedimentos de direito eclesiástico. São todas dirimentes, ou são todos dirimentes, porque, como já foi acenado, os impedimentos impedientes da legislação anterior foram supressos, ou seja, não existem. Estes impedimentos impedientes do Código de Direito Canônico de 1917, nós encontramos a partir do cânon 1058 até o cânon 1066, e os impedimentos dirimentes do cânon 1067 até o cânon 1080. Então, se alguém depois quiser conferir, dar uma olhadinha no Código de Direito Canônico de 1917, infelizmente nós não encontramos o Código de 1917 traduzido para o português, mas é possível encontrá-lo traduzido para o espanhol. Então, os impedimentos de direito eclesiástico podem ser dispensados pela competente autoridade, porque foram instituídos pela Igreja e estão sob a sua autoridade. Aqueles de direito divino não podem ser dispensados, e a Igreja não tem poder sobre eles, ou seja, não tem nenhum poder sobre estes impedimentos de direito divino. Conforme nós formos estudando, nós vamos vendo quais são aqueles que podem ser dispensados e aqueles que não podem ser dispensados. Aos impedimentos de direito divino estão sujeitos todos os seres humanos, mesmo os não batizados. Aos impedimentos de direito eclesiástico estão sujeitos somente os batizados na Igreja Católica ou nela acolhidos. Ou seja, quem que são os acolhidos na Igreja Católica? São aqueles batizados em outras igrejas, né? O direito canônico chama de comunidade eclesial, não em plena comunhão com a Igreja Católica, que aonde o batismo destas outras comunidades eclesiais, né? Vejam bem que o direito canônico não chama os evangélicos protestantes aqui de igrejas, os chamam de comunidade eclesial. Quando o direito canônico fala outras igrejas, está se referindo àquelas igrejas históricas, né, como nós conhecemos também como igrejas ortodoxas. Então, estas pessoas batizadas nestas igrejas, aonde o batismo é válido, quando elas entram na Igreja Católica, mediante o rito de acolhida, significa que o batismo delas é válido e não precisa ser batizado novamente. Então, elas são acolhidas. No RICA, nós temos este rito de acolhida destes que são batizados em outra igreja ou comunidade eclesial não católica. Então, estes batizados na Igreja Católica, a quem está sujeito ao direito eclesiástico? Os batizados na Igreja Católica ou nela acolhidos. Os que são batizados, ou seja, os não batizados e os que pertencem a uma igreja ou comunidade eclesial, não estão sujeitos ao direito eclesiástico. Porém, todos estão sujeitos ao direito divino.
O Cânon 1083 apresenta-nos, então, o impedimento de idade, defeito de idade, ou seja, o homem, antes dos 16 anos completos, quando que eu completo, ou seja, eu estou no dia do meu aniversário, eu estou completando 16 anos. Então, eu terei 16 anos completos um dia depois do meu aniversário. E a mulher, antes dos 14 anos, também completos, não podem contrair matrimônio válido. Isto aqui a igreja está determinando. Poderia ser dispensado o homem abaixo dos 16 anos, a mulher abaixo dos 14 anos? Poderia ser dispensado? Poderia, né? Neste caso aqui, poderia, depende da gravidade da situação, porque esta idade, ela é de direito eclesiástico e não de direito divino. Direito divino, nós poderíamos dizer aqui, aqueles que completaram o uso de razão. Aí, abaixo dos 7 anos de idade, aí sim seria de direito divino e a igreja nunca poderia dispensar. Compete, então, à Conferência dos Bispos estabelecer uma idade superior para a celebração lícita do matrimônio. Então, o que vai estabelecer a Conferência Episcopal não é uma idade para a validade do matrimônio, e sim para a liceidade do matrimônio, ou seja, um matrimônio que for celebrado abaixo desta idade, estabelecida pela Conferência dos Bispos, que for celebrado sem a devida licença, nós vimos nos cânones anteriores, quem é que pode dar esta licença, né? O ordinário local, vimos também quem é o ordinário local. Então, celebrado abaixo desta idade, o matrimônio é válido, porém ilícito. Para a válida celebração do matrimônio canônico, como daquele civil, é necessário que os contraentes tenham a idade estabelecida pela lei. Pela lei se estabelece 14 para a mulher, 16 para o homem, e a Conferência Episcopal nós veremos que 18 para o homem e 16 para a mulher. Então, o relativo impedimento é fundado sobre vários motivos de caráter moral, social, eugênico e também econômico. Então, nós percebemos que o estabelecimento desta idade para a validade do matrimônio, né, leva-se em consideração o seu caráter moral, o seu caráter social, eugênico e também a situação econômica, porque muitas vezes quem está abaixo desta lei, desta idade, não vai conseguir se manter e ter, então, uma vida que satisfaça as necessidades de um matrimônio. Tendo presente o critério da maturidade biológica, o novo Código de Direito Canônico confirmou a idade mínima fixada no código precedente, 16 anos completos para o homem e 14 anos completos para a mulher. Ou seja, não houve uma alteração na idade em relação ao Código de Direito Canônico de 1917 e o Código de Direito Canônico de 1983. Este impedimento deriva, é claro, como eu já disse, do direito eclesiástico, enquanto por direito natural se exige somente o suficiente uso de razão, ou seja, o direito determina que o suficiente uso de razão alcança-se aos 7 anos de idade completos. Adequada maturidade psicológica. Então, vejam bem que a igreja não leva em consideração somente o uso de razão, mas leva também em consideração a adequada maturidade psicológica. Muito dificilmente um jovem de 14, 16 anos está preparado psicologicamente, maduro psicologicamente, para assumir as responsabilidades do matrimônio, né? E ausência de anomalias psíquicas que impedem de assumir as obrigações essenciais do vínculo do matrimônio. Então, vejam bem que isso daqui se trata do Cânon 1095.
os que não têm suficiente uso de razão, né, esta adequada maturidade psicológica que se trata da discrição de juízo, da presença ou da ausência da discrição de juízo, que depois nós vamos ver o que é esta discrição de juízo, e ausência de anomalias psíquicas, que é o 1095, número 3, que podem e impedem de assumir as obrigações essenciais do matrimônio. Então vejam bem aqui, em relação ao direito natural, exigem-se 3 coisas para a capacidade, para a idade do matrimônio. Então, muitas vezes, aquela idade de 16, 14 anos não é uma idade onde a pessoa está necessariamente pronta para o matrimônio, porque naturalmente ela tem que ter uso suficiente de razão, adequada maturidade e não ter nenhuma anomalia psíquica que a impede de assumir as obrigações essenciais do vínculo matrimonial. Então, a este impedimento estão sujeitos somente os batizados católicos, e por isso estão excluídos os não batizados e os batizados não católicos, até mesmo porque o Código de Direito Canônico é destinado somente aos católicos. Também estão excluídos deste impedimento o contraente não batizado ou batizado não católico, no caso de matrimônio com um católico. Então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil determinou que, sem licença do bispo diocesano, veja que a legislação complementar da CNBB, né, do cânon, em relação ao cânon 1083, parágrafo 2º, não considera o que consideram os cânones precedentes em relação às dispensas que podem ser dadas pelo ordinário local. Aqui está se referindo necessariamente ao bispo diocesano. Fora do caso de urgente e estrita necessidade, né, sem a licença do bispo, né, os párocos ou seus delegados não assistam aos matrimônios de homens menores de 18 anos ou de mulheres menores de 16 anos completos. Então, como eu falei, né, esta legislação complementar da CNBB estabelece uma idade superior para a liceidade do matrimônio. Então, não é bom que se assistam matrimônios entre homens menores de 18 anos com mulheres menores de 16 anos completos, mesmo que a idade estabelecida no direito canônico para a validade seja 16 anos para o homem e 14 anos para as mulheres. Então, agora nós entramos no cânon 1084, que fala especificamente do impedimento de impotência. Mas que tipo de impotência o cânon está falando? Está falando daquela impotência para copular, ou seja, aquela impotência para o ato sexual, seja do homem, seja da mulher. Então, a impotência para copular antecedente, ou seja, anterior ao matrimônio, pode acontecer que um homem ou uma mulher tenha ficado impotente depois do matrimônio por causa de uma doença ou por causa de um acidente. Então, neste caso, se a impotência for posterior ao matrimônio, ela não é impedimento dirimente. Ela só é impedimento dirimente se a impotência já existia no momento, né, do consentimento. E perpétua, ou seja, que a impotência não possa ser revertida. É claro que esta reversão aqui, nós temos que considerar toda a questão moral da igreja, ou seja, reverter através dos meios ordinários. Quando se empregam meios extraordinários e eticamente não lícitos, né, não se pode considerar uma impotência revertida. E que esta impotência seja absoluta, ou seja, a pessoa, né, o homem ou a mulher é impotente em todos os casos, com todas as pessoas, ou relativa, que pode ser aqui uma impotência, às vezes, psíquica, ou seja, o homem ou a mulher tem incapacidade de ter o ato sexual com esta ou com aquela pessoa em específica, mas não com todos.
Então, esta impotência, ela tem que ser antecedente, perpétua, absoluta e relativa, por parte do homem ou da mulher. Dirime o matrimônio por sua própria natureza, ou seja, não existiu matrimônio. E depois nós vamos ver por que, que a impotência não faz acontecer o matrimônio. Parágrafo 2º. Se o impedimento de impotência for duvidoso, ou seja, se não for certo a impotência, por dúvida, quer de direito, quer de fato, não se pode impedir o matrimônio, nem, permanecendo a dúvida, declará-lo nulo. Então, a impotência tem que ser certa, tem que ser objetiva, tem que ser clara. Não pode ser uma impotência duvidosa. E, então, o parágrafo 3º apresenta-nos outro dado, que é a questão da esterilidade, que não proíbe nem diribe o matrimônio, salvo a prescrição do cano 1098. Né? Ou seja, o que este cano 1098 está nos falando? Quem contrai matrimônio enganado por dolo perpetrado para obter o consentimento matrimonial, a respeito de alguma qualidade da outra parte, e esta qualidade, por sua natureza, possa perturbar gravemente o consórcio da vida conjugal, contrai invalidamente. Então, a esterilidade ela só pode ser utilizada para uma declaração de nulidade matrimonial quando ela entra, neste caso, do erro doloso. Aqui nós poderíamos falar, no caso, né, de um homem que sabe da sua esterilidade, a família conhece a sua esterilidade, ele está namorando com uma jovem, ele sabe que esta jovem quer muito ser mãe, né, e que ela está casando porque acredita que este homem pode lhe dar filhos, e até mesmo a sua família mente em relação a isso, então ela está sendo enganada dolosamente em relação à esterilidade desse homem, e que, portanto, depois pode entrar com um processo de declaração de nulidade matrimonial. A impotência coende, ou seja, a impotência para copular. Natureza do impedimento. A impotência coende ou sexual foi, é e continua sendo o impedimento matrimonial mais discutido na doutrina e na jurisprudência. É claro que alguns vejam até que ponto a impotência é impedimento, até que ponto a impotência não é impedimento. Então, são questões assim muito discutidas, mas a questão que nos interessa, que é o direito canônico, coloca a impotência para copular como um impedimento dirimente do matrimônio. E é claro, em relação à impotência, este impedimento não pode ser dispensado, como nós veremos a seguir. Por que ele não pode ser dispensado? Segundo a doutrina mais aceita, a impotência é um impedimento de direito natural, mas não faltam autores que sustentam que se trata de um impedimento de direito eclesiástico. Bom, eu não acredito que seja simplesmente de direito eclesiástico, né, mas faz parte da essência do matrimônio, daquilo que de fato produz o matrimônio. Ou seja, para que o matrimônio seja de fato produzido, rato e consumado, requer-se necessariamente que o homem e a mulher sejam capazes do ato sexual. Conceito e característica. A impotência coende consiste na incapacidade de realizar o ato sexual. Tal incapacidade deve conter as seguintes características. Ou seja, deve ser antecedente ao matrimônio e deve existir no momento da celebração, ou seja, no momento da celebração, um dos dois deve ser impotente, deve ser perpétua, ou seja, a impotência temporânea que cessa por si mesma ou pode ser curada com remédios ordinários e lícitos, né? É imoral se utilizar de meios extraordinários para se definir a impotência, certamente não constitui impedimento. E deve ser certa, ou seja, uma impotência duvidosa de direito ou de fato não impede o matrimônio. Coerentemente, o parágrafo 2º dispõe que um matrimônio celebrado com uma impotência duvidosa não pode ser declarado nulo. Diante da dúvida,
né, o matrimônio goza do favor do direito, como nós já vimos no cânon 1060. A impotência pode ser absoluta ou relativa, ou seja, a impotência absoluta, isto é, para realizar o ato conjugal com qualquer parte, torna a pessoa incapaz de contrair matrimônio com qualquer pessoa. A impotência relativa, somente com uma pessoa ou mais pessoas determinadas, com as quais o cônjuge, né, com as quais a pessoa não consegue realizar o ato sexual. Então, aqui nós temos uma impotência física, né, e uma impotência que nós poderíamos chamar de impotência psíquica ou impotência funcional. Relativamente à esterilidade, o cânon confirma o princípio contido no parágrafo 3º do cânon 1068 do Código precedente, que determinava que a esterilidade não impede e nem dirime por si mesmo o matrimônio. O novo cânon 1084, parágrafo 3º, acrescenta, porém, que pode ser utilizada para se declarar nulo um matrimônio em caso de dolo, de acordo com o que está estabelecido no cânon 1098. E também no caso em que a outra parte contraente fizesse da fecundidade uma condição para prestar o seu consentimento, que não é convencimento, né? O seu consentimento. Então, esta pessoa, ela deveria procurar a fecundidade como uma qualidade específica para o matrimônio, conforme eu já expliquei, e foi, na verdade, enganada em relação à esterilidade da outra parte. Aí, neste caso, sim, pode ser declarado nulo o matrimônio. E é claro que, neste caso, então, trata-se de uma condição de presente que necessita da licença do ordinário, como nós temos lá no cânon no cânon 1102, no parágrafo 2º, que diz que o matrimônio contraído sob condição de passado ou de presente é válido ou não, conforme exista ou não aquilo que é objeto da condição. Então, geralmente, a parte que contraiu o matrimônio e que desejava, né, a fecundidade, então ela pode, às vezes, colocar também uma condição, pode ser uma condição, ou pode ser que a pessoa, então, tenha sido enganada. Temos um decreto da Congregação para a Doutrina da Fé, de 1917, que diz o seguinte: a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé sempre sustentou que não se deve impedir o casamento aos que fizeram vasectomia e a outros que se encontram em semelhantes circunstâncias, já que não há total certeza da sua impotência. Então, muitas vezes aparece na nossa paróquia uma pessoa para contrair matrimônio e que tenha feito vasectomia, ou, às vezes, a que apresenta no decreto se encontra em semelhantes circunstâncias, podem ser no caso de idosos que venham contrair matrimônio, que também se encontram nesta circunstância de esterilidade. Então, nesses casos, como não se há total certeza da sua impotência, não se deve impedir o casamento a estas pessoas. Duas perguntas foram feitas, então, para a Congregação para a Doutrina da Fé. Se a impotência que torna o casamento nulo consiste na incapacidade antecedente e comprovadamente perpétua, seja absoluta ou relativa, de consumar a cópula conjugal. Bom, isso daqui é o que já se toma, né, o cânon que nós estamos estudando em relação à impotência, que ela deve ser antecedente e perpétua, absoluta e relativa. Então, neste caso aqui, a congregação, em 1977, respondeu afirmativamente, ou seja, a impotência tem que ser antecedente, perpétua, absoluta e relativa. Em caso afirmativo, se para a cópula conjugal
se requer necessariamente a ejaculação de sêmen produzido nos testículos. Bom, nesta ocasião, a congregação respondeu que não se requeria a ejaculação. Porém, o direito depois vai colocar, né, que esta ejaculação também é necessária, pois se trata de uma realização de um ato sexual a modo humano. E depois vamos ver também o que é este modo humano. Na tradição da Igreja, sempre existiu uma diferença entre impotência e esterilidade. Os estéreis sempre foram considerados aptos para o matrimônio, pois tinham condições de realizar a cópula, mesmo que esta ação humana não seja apta para a geração da prole, pois uma coisa é não poder ter filhos, que faz parte dos fins do matrimônio, e outra coisa é não poder consumar o matrimônio através do ato copular. Então, a esterilidade é uma questão apenas onde os cônjuges não podem ter filhos, e a impotência está no fato de que o matrimônio não pode ser consumado. Pois, vejam bem, por que aqui a impotência é impedimento dirimente e a esterilidade não? Porque é através da cópula, o estéril é capaz de cópula, o impotente não, que os cônjuges se tornam uma só carne. E o matrimônio se torna rato e consumado e, portanto, não pode ser mais dissolvido. Então, o que torna de fato o matrimônio indissolúvel? O matrimônio ele se torna indissolúvel através da cópula, do ato conjugal, aonde que os cônjuges passam a formar uma só carne. Então, na questão da esterilidade, eles conseguem a cópula. Na impotência, não se consegue a cópula. Então, não conseguindo a cópula, o matrimônio não se torna indissolúvel. E, neste caso, pode então ser dissolvido pelo Romano Pontífice. Atualmente, a doutrina da Igreja requer e exige, por parte do varão, capacidade de ereção, ou seja, quais são os atos para a cópula? Capacidade de ereção, capacidade de penetração e capacidade de ejaculação ordinária, isto da parte do homem. E da parte da mulher, capacidade suficiente de ser penetrada, de receber o membro viril e de receber a ejaculação ordinária. Então, estes atos é que vão determinar se o homem e a mulher são potentes ou são impotentes. Então, estes atos são necessários para que haja, de fato, a cópula. Distinguimos entre impotência física e impotência funcional. A impotência física é quando existe uma anomalia, má formação nos órgãos, castração, desproporção exagerada, entre os órgãos. Impotência funcional é a falta de funcionalidade nos órgãos, que fisicamente funcionam bem, e que tenham como natureza perturbações psíquicas, ou seja, fisicamente esses órgãos funcionam bem, porém psiquicamente, por causa de inibições ou complexos, né, este ou aquele não consegue realizar o ato sexual. Aqui nós poderíamos falar a impotência física, né, na impotência perpétua, e impotência funcional em relação à impotência relativa. O que tem em comum entre as duas? Ambas impedem ou reduzem a capacidade de copular. Deve-se esclarecer, portanto, que o homem que tenha realizado vasectomia e a mulher que carece dos órgãos pós-vaginais são potentes e a incapacidade de gerar destes cônjuges é chamada de esterilidade. Então, precisa-se sempre distinguir estas duas situações. A questão da impotência, né? Ou seja, o homem e a mulher que não são capazes destes atos, da esterilidade, aonde o homem e a mulher são capazes de realizar estes atos. Para que exista o verdadeiro ato sexual, capaz de realizar a una caro,
deve acontecer o verdadeiro ingresso do órgão sexual do homem dentro do canal vaginal da mulher, onde o membro viril do homem fica envolvido pelas paredes da vagina. Em relação à ejaculação, é necessário que aconteça aquela normal ou ordinária. Mesmo que o decreto de 1977 a exclua, ela é importante para que se possa falar de uma verdadeira e autêntica doação, o que torna a cópula associativa tanto para o homem, o que torna a cópula saciativa, né, porque a cópula ela tem que ser também uma satisfação tanto para o homem quanto para a mulher. E o homem alcança essa satisfação através da ejaculação. Então, a ejaculação dentro da vagina da mulher também é importante para que a cópula seja saciativa tanto para o homem como para a mulher. Então, a cópula deve ser realizada como um ato verdadeiramente humano. Aqui nós estávamos falando de um ato físico. É um ato humano, mas aqui falamos das partes mais propriamente físicas, que, de certa forma, acontecem também nos animais. Porém, é preciso um complemento para que seja, né, um verdadeiro ato humano, ou seja, não apenas a penetração do órgão viril do homem na vagina da mulher e uma satisfação física, mas para ser verdadeiramente humano, olha, vejam bem que isso é importante. É aqui que vai distinguir um ato sexual humano de um ato sexual animal e racional. Este ato deve ser realizado com amor conjugal. Se não for realizado com amor, não é verdadeiramente humano. Por isso que o ato sexual faz parte do sacramento do matrimônio, porque é o sacramento do amor, né? Também precisa que seja livre, voluntário, com verdadeira autodeterminação, com liberdade, sem violência e não coação física. Às vezes acontece em muitas núpcias que o ato sexual ele é muito mais uma violência contra a mulher do que propriamente um ato que nasce do amor conjugal. Então, neste caso, o matrimônio não foi conjugado. Houve aqui o que? Um estupro, né? Houve uma violência. Para que exista o verdadeiro amor conjugal, este ato tem que ser livre, tem que ser voluntário, né? A pessoa tem que se autodeterminar, né? Tem que haver liberdade e sem violência e nem coação física. Ou seja, é da consumação que surge a verdadeira e absoluta indissolubilidade do matrimônio. Bom, por isso que este ato deve surgir do amor conjugal. Para quê? Para que possa constituir a indissolubilidade do matrimônio. Em relação à esterilidade do parágrafo 3º, são estéreis todas aquelas pessoas inaptas para a procriação. Os estéreis podem ser ou não impotentes, de tal forma que todo impotente é estéril, mas nem todo estéril é impotente, podendo realizar a cópula. Vejam bem que aqui, ó, nem todo estéril, que todo impotente é estéril, nós estamos falando do ato de copular. Não estamos falando em relação a outras coisas que a ciência pode realizar. Estamos falando em relação ao ato de copular, aquele próprio para a consumação do matrimônio e que se cria, então, a verdadeira indissolubilidade do matrimônio. Por que a esterilidade não é um impedimento dirimente? Bom, vejam bem. Enquanto que a geração da prole não faz parte da essência formativa do matrimônio, ou seja, a geração da prole, né, é um fim do matrimônio e não um elemento constitutivo do matrimônio, a impotência faz parte da essência e da estrutura própria do matrimônio, sem a qual o matrimônio não acontece, que para a sua indissolubilidade precisa ser consumado, que não pode acontecer sem o ato de copular. Não se pode consumar o matrimônio sem o ato de copular. Então, a geração da prole é um ato consequente, que vem depois do ato de consumar. Aqui se trata de
de fazer com que o matrimônio adquira a sua essência, pois através da consumação se dá a indissolubilidade do matrimônio. Então, uma pessoa estéril pode copular e, portanto, consumar o matrimônio para que se torne indissolúvel. Uma pessoa impotente não consegue consumar o matrimônio e, portanto, o matrimônio não se tornará indissolúvel. E quando não se torna indissolúvel, ele pode ser dissolvido pelo Romano Pontífice. A geração da prole não faz parte das propriedades essenciais do matrimônio, unidade e indissolubilidade, sem os quais não existe o matrimônio, mas é um dos fins do matrimônio, que torna nulo o matrimônio somente quando, por um ato positivo da vontade, ou seja, eu não quero ter filhos, não vou querer ter filhos por vários motivos, ou seja, um ato positivo da vontade, a pessoa nega a geração ou a educação da prole. Vejam que aqui são dois atos, negar a geração e negar a educação da prole, também é um ato positivo da vontade que pode tornar nulo o matrimônio. Pode acontecer que um casal não consiga gerar a prole por esterilidade, o que não torna nulo o matrimônio, a não ser se em caso de erro doloso, cano 1098, e pode acontecer que por vontade própria não queiram ter filhos, o que significa uma negação, uma simulação parcial do matrimônio pela negação da prole, pois as palavras externas não coincidem com a vontade interna. Então aqui nós temos duas situações. Quando que a esterilidade pode tornar nulo um matrimônio? Quando a pessoa for enganada dolosamente em relação à esterilidade da outra parte. E pode acontecer que um ou os dois não queiram ter filhos e por isso, então, agem positivamente pela sua vontade, negando a existência da prole. Ou seja, lá no dia do matrimônio, eles dizem que vão aceitar, mas a vontade interna deles não está coincidindo com as palavras externas que eles estão proferindo no momento do consentimento e, portanto, também é um matrimônio nulo, de acordo com o cano 1102, parágrafo 2º. Sendo assim, os casos mais difíceis de vasectomia dupla ou bilateral ou da mulher que carece de ovários e de útero e os idosos que já são inférteis, mais potentes, entrem dentro do caso da esterilidade e devem ser considerados como potentes. Então, na paróquia, quando aparecem estes casos, o matrimônio não deve ser impedido, porque o impedimento dirimente é a impotência e não a esterilidade. Então, queridos alunos e alunas, me ajudou nesta aula o Dicionário de Direito Canônico, do Salvador, do Carlos Corral Salvador, nos verbetes de impotência e esterilidade, caso vocês queiram depois pesquisar.